Graças a Deus, irmãos. Vamos falar agora de uma passagem na palavra do Senhor que diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que tu ainda não sabe. Deus, Ele quer revelar a Ele mesmo para você. Ele quer fazer com que você tenha mais da alegria do Espírito Santo e força para seguir a Ele. Só que normalmente acontece por causa do dia a dia, nosso dia a dia, e das setas do diabo. Acontece de nós enfraquecermos ou perdermos as forças. Mas o que faz com que nós temos o sentimento de que Deus está muito distante? Isso vem de nossa parte e não de Deus. Nós imaginamos que nós estamos longe de Deus, e porque a gente não se sente mais tão cheio do Espírito Santo ou tão da forma que Deus quer. E o que eu vou falar agora é muito importante que você ponha no seu coração. Como você se sente não faz a diferença na sua santidade. A palavra do Senhor fala o seguinte: clama a mim e eu vou te responder. O que Ele quer que você clame. Em outra passagem, a palavra do Senhor fala o seguinte: o que o Senhor requer de ti, ó homem, que ames a justiça, que pratiques a benevolência e ande com temor do Senhor. Então, se você na sua consciência não tem pecado, nenhum pecado que conscientemente você tenha pecado de forma grave, não é pecado grave, você não tem por que se sentir acusado ou sem força ou sem coragem. O que você tem que fazer é clamar, porque como você se sente não é tão importante quanto o que Deus fala que você é. Porque a palavra do Senhor fala que você está santo, está santificado, e se você não está cometendo nenhum pecado digno de morte, que no caso seria chamado pecado para a morte, você não tem por que se sentir sem força. Mas o diabo seta nossa mente por causa do nosso dia a dia, e nós temos que aprender a usarmos essa palavra como a palavra do Senhor de fato afirma que você use. A tua verdade é escudo e broquel. Broquel é um escudo. Então a tua palavra, ela é meu escudo. Toda vez que o diabo setar sua mente falando algo que não é verdade, você fala assim: eu sou santo e santificado pelo sangue do Cordeiro. Aí você vai clamar, que aí entra naquele primeiro verso que nós falamos: clama a mim e eu responder-te-ei. Então, se você quer mais da presença do Espírito Santo, pede que Deus vai te dar. Se você quer que Deus opere na vida das pessoas, pede que Deus vai operar. O que Deus quer é que você clame. Se você não clamar, Deus não opera. Nós podemos explicar um mundo de coisas por que Deus opera assim. Mas, resumindo Ele quer operar assim. Ele opera quando você clama. Se você clama, Ele opera. Então, não se sinta acusado ou não se sinta para baixo porque você está sem força de ir para a igreja, ou está sem força de falar com algum irmão, ou está sem força de orar. O que você tem que fazer é orar, é clamar, é dar o primeiro passo, porque se você se achegar a Deus, Deus se achega a você. O que você não deve fazer em absoluto é se afastar dele, porque aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Eu vou seguir o caminho do pecado. Eu não quero agradar a Deus. Pecado é oposto a Deus. Deus fala por aqui e você vai por ali. Isso é pecado. Eu vou pecar. Então, quando você peca, você se afasta de Deus. Mas se você não está sentindo a presença de Deus, não significa que você está fora do caminho que Deus lhe deu. Pense nisso e considere essa palavra. E lembre daquela passagem que fala sobre Elias, quando ele estava frustrado e chegou a hora em que ele disse: eu não quero mais viver nessa terra, que o Senhor possa me levar. Elias tinha feito muita obra para Deus, muita coisa para Deus ele fez. Ele foi um guerreiro valente na presença de Deus, na obra de Deus. Se você está clamando para Deus lhe levar, porque você está se sentindo fraco, e não fez a obra ainda, Deus não vai lhe levar, você não fez nada. Não acontece. Mas Elias estava lá, tinha feito muita coisa e pediu a Deus: Senhor Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou,
Mas eu não sou melhor do que os meus pais. Nós todos não estamos mais zelosos do Senhor como deveriam ser. Então me leve. Aí foi o que Deus fez? Deus levou, não por morte. Deus arrebatou Elias. Mas lembre-se daquela passagem em que ele estava se sentindo triste e frustrado, e ele foi caminhando no caminho. E quando ele pediu, Deus mandou um anjo que conversou com ele, preparou comida para ele, preparou alimento para ele, e ele foi no deserto para fazer a obra. Bote isso no seu coração. Deus não vai levar uma pessoa que não fez nada para ele. Faça a obra de Deus e não se sinta acusado por algo que não é verdade. Não dê ouvido à mentira do diabo. Ouça a palavra, fale a palavra, viva a palavra, que o diabo fugirá de você. Amém? Pois graça e paz, Deus abençoe.